O chão sob nossos pés parece a coisa mais sólida e estável do mundo, né? Com certeza. É a nossa referência de firmeza. Mas, na verdade, a gente está o tempo todo flutuando. A terra firme é uma imensa colcha de retalho, sabe? Uma coleção de peças gigantescas no movimento constante e, assim, incrivelmente lento. Uhum. Bem-vindos à nossa análise de hoje, onde a gente vai mergulhar fundo nessas forças geológicas que esculpem o nosso planeta. Vamos lá. Com base num material bem direto e cheio de analogias ótimas, nossa missão é entender essa dança das placas tectônicas. Uma dança lentíssima. Exato. O movimento mais lento que o crescimento de uma unha, mas com um poder que pode criar o Himalaia e gerar tsunamis devastadores. E é exatamente essa dualidade de tempo que define o nosso planeta. A gente fala de processos que levam centenas de milhões de anos. Uma eternidade. Mas os efeitos a gente pode sentir num único instante. E de forma catastrófica. Pois é. Entender a mecânica por trás disso é como, sei lá, colocar óculos de raio-x e ver um motor que funciona sob a superfície. Um motor que dita a geografia e muitas vezes a história da humanidade. Ok, vamos analisar isso então. A imagem central que o material apresenta é que a crosta da Terra não é uma casca sólida inteiriça. Não mesmo. É toda fragmentada. Dividida nessas placas tectônicas que são descritas como grandes jangadas flutuando em um lago de magma. É uma imagem muito poderosa. É ótima. Mas o que exatamente empurra essas jangadas gigantes? De onde vem essa força toda? A força vem de baixo. O material que a gente analisou usa uma analogia que eu achei excelente. Qual? Imagine esteiras rolantes gigantes no manto terrestre, movidas pelo calor do núcleo. É o que os geólogos chamam de correntes de convecção. Correntes de convecção, certo. O núcleo da Terra é absurdamente quente. Esse calor sobe pelo manto, que é um material semilíquido, tipo uma rocha derretida. Uhum. Quando chega perto da crosta, ele esfria e desce de novo, criando um ciclo, um movimento circular contínuo. E as placas estão em cima disso. Exatamente. As placas tectônicas, que estão flutuando ali sobre o manto, são arrastadas por esse movimento, como se estivessem nessas esteiras rolantes. Entendi. Então, é o calor interno do planeta que basicamente alimenta todo o sistema. Mas essas jangadas se movem de maneiras diferentes, certo? Isso. Elas não estão todas indo na mesma direção. Imagino que os encontros entre elas é que geram todo o drama geológico. Exatamente. A interação nas bordas das placas é onde a mágica e muitas vezes a destruição acontece. Basicamente, tem 3 passos de dança principais. Ok. O primeiro é o afastamento, ou divergência. 2 placas se movem em direções opostas. Isso cria uma fenda. Um espaço. Um espaço na crosta. E o que preenche esse espaço? O magma do manto que sobe, se solidifica e cria nova crosta. É assim que os oceanos se expandem, por exemplo. Certo, então o afastamento cria terra nova. E quando o movimento é contrário? Quando elas vêm uma de encontro à outra? Aí temos o segundo passo, a colisão. A força de 2 massas continentais se chocando é monumental. Imagino. A crosta não tem para onde ir a não ser para cima. Ela se dobra em ruga-massa, como a lataria de um carro numa batida em câmera ultralenta. Nossa. É o processo que ergueu as maiores cadeias de montanhas do mundo. O exemplo clássico que a fonte cita é o Himalaia. Que continua crescendo, né? Continua crescendo porque a placa indiana ainda está colidindo com a placa eurasiana há milhões de anos. Entendi o afastamento e a colisão. Mas e se as placas não batem de frente? Elas podem só deslizar uma pela outra sem muito drama. Seria bom se fosse, mas sem drama não é uma expressão muito geológica. Certo. É aí que entra o terceiro passo, o deslizamento lateral. E o problema todo é o atrito. As bordas das placas não são lisas, são ásperas e irregulares. Elas se prendem. Elas se prendem. Então, enquanto tentam deslizar uma pela outra, elas ficam travadas. A energia das esteiras rolantes continua empurrando, mas as bordas não se movem. Com isso, uma tensão elástica gigantesca vai se acumulando. E essa tensão acumulada, uma hora tem que ser liberada, imagino. É o que causa os terremotos. Certo, então o atrito gera os soluços do planeta. Mas e quando não é um soluço, e sim algo que vaza? Imagino que nessas zonas de afastamento ou colisão,
A crosta fica mais frágil. Perfeita conexão. É exatamente isso. É por aí que o interior quente do planeta encontra uma saída. Exato. Essas bordas de placas são zonas de fraqueza. E quando a pressão do magma lá no manto fica muito grande, ele procura o caminho de menor resistência para escapar. E aí temos um vulcão. Exato. O material que a gente analisou usa uma analogia que eu achei fantástica. Um vulcão é como um refrigerante sacudido que explode ao abrir. É uma ótima imagem. Toda aquela pressão acumulada precisa ir para algum lugar. Eles são, na prática, as válvulas de escape do calor interno da Terra. E essa liberação pode ser calma ou catastrófica. Uma das coisas que a fonte destaca bem é esse contraste. Cita o Kilauea, no Havaí, que cospe lava há décadas numa erupção quase contínua. É uma liberação lenta de pressão. Isso. E no outro extremo temos o Vesúvio, na Itália, que acumulou pressão por séculos e liberou tudo de uma vez, enterrando Pompeia. Exatamente. Se os vulcões são as válvulas de escape, os terremotos são os trancos, os estalos súbitos desse motor. Certo. Voltando àquela tensão que se acumula nas falhas de deslizamento, em algum momento a tensão acumulada supera a força do atrito. E aí? A rocha se quebra e as placas deslizam abruptamente, às vezes por vários metros em poucos segundos. Toda aquela energia elástica acumulada por séculos é liberada de uma só vez. Na forma de ondas sísmicas. Na forma de ondas sísmicas que se propagam pela crosta. É isso que a gente sente como um terremoto. E para medir essa energia, a gente usa a escala Richard. O material menciona que acima de 7 já é destrutivo, mas a escala em si é um pouco contraintuitiva, né? É um ponto-chave. Não é como uma régua. A escala Richard é logarítmica. O que isso quer dizer na prática? Significa que a diferença entre a magnitude 5 e 6 não é de 10% a mais de força. Um terremoto de magnitude 6 libera cerca de 32 vezes mais energia que um de magnitude 5. Nossa, 32 vezes. E a diferença entre um 5 e um 7, a energia liberada é quase 1000 vezes maior. 1000 vezes? Isso ajuda a gente a entender por que um evento como o maior terremoto já registrado no Chile em 1960, com magnitude 9,5, foi algo de outra dimensão. A energia foi inimaginável. Milhares de vezes mais forte. É uma escala assustadora. E a gente pensa em terremoto como o chão tremendo. Mas se o chão em questão é o assoalho do oceano? Com quilômetros de água em cima. Exato. O que acontece com toda essa água? Ela absorve o impacto ou é feita pior? Essa é a pergunta que nos leva a um dos fenômenos mais impressionantes da natureza. A água não absorve impacto. Ela o transmite. Como assim? Quando o assoalho oceânico sobe ou desce de repente durante um terremoto, ele desloca verticalmente toda a coluna de água que está acima dele. A coluna inteira de água. Do fundo até a superfície. Isso gera uma onda, mas não uma onda de superfície comum. A fonte a descreve como a onda gigante invisível, o tsunami. Invisível? Isso é curioso. Como uma onda gigante pode ser invisível? Porque em alto mar, onde a profundidade é de quilômetros, toda essa energia está distribuída numa coluna de água imensa. Então a onda na superfície pode ter menos de 1 metro de altura. Imperceptível para um navio, por exemplo. Totalmente. Pense nela mais como uma onda de energia no início. O que é espantoso é a velocidade. Fiquei impressionado com um dado da fonte. Qual? Essas ondas de energia viajam a mais de 800 km por hora. É a velocidade de um avião a jato. Caramba! Elas cruzam oceanos em horas, então. Essa energia toda chega perto da costa. Aí a coisa muda de figura. É aí que a física se torna aterrorizante. Quando a onda chega em águas mais rasas, o fundo do mar começa a frear a base da onda. Certo. Mas a energia e a velocidade da parte de cima precisam ir para algum lugar. Então a onda se comprime e toda aquela velocidade horizontal se converte em altura vertical. E aí aquela onda de 1 metro vira uma parede de água de 30 metros ao atingir a costa. É por isso que o recuo do mar, um ponto prático crucial que o material ressalta, é um sinal tão sinistro. Porque a água está sendo puxada para formar a onda. Exato. O recuo é o vale da onda e o pico está logo atrás. Vimos o poder devastador disso no tsunami de 2004 no Oceano Índico. Que atingiu 14 países.
É uma escala difícil de compreender. É uma cadeia de eventos. O motor das placas, as consequências como vulcões e terremotos, os efeitos dominó como os tsunamis. E tudo isso nos leva a uma ideia ainda maior, né? A grande imagem. Se as placas estão sempre se movendo, significa que o mapa do mundo como a gente conhece é só um instantâneo no tempo. Apenas um frame de um filme muito longo. Isso nos leva à teoria da deriva continental, de Alfred Wegener. A ideia de que há 225 milhões de anos, toda a terra firme estava unida num supercontinente, a Pangeia. Exato. E hoje, com o que a gente sabe sobre placas tectônicas, a ideia parece óbvia. Mas na época não foi bem assim. Nem um pouco. Em 1912, quando Wegener a propôs, ele foi ridicularizado. Faltava a ele o como, o mecanismo do movimento. Mas o que ele tinha eram as evidências, as pistas do crime. E a primeira evidência é a mais famosa, o encaixe dos continentes. A fonte usa a analogia de que a América do Sul e a África se encaixam como peças de Lego. É visualmente muito forte. Mas só isso parece uma coincidência, não? Imagino que não foi suficiente para convencer. O que mais ele tinha? Você está canalizando perfeitamente o ceticismo da época. Apenas o encaixe não era a prova. Foi aí que Wegener apresentou sua segunda e talvez mais forte evidência: os fósseis. Fósseis. Ele descobriu que fósseis de um mesmo réptil de água doce, o Mesosaurus, eram encontrados em rochas da mesma idade tanto no Brasil quanto no sul da África. E em nenhum outro lugar do mundo. Um réptil de água doce. Isso é o ponto-chave. Exatamente. Ele não poderia ter nadado pelo Oceano Atlântico. Impossível. Como um animal pequeno que vivia em lagos e rios poderia ter cruzado milhares de quilômetros de água salgada. Para Wegener, a única explicação lógica era que não havia oceano entre eles. não havia oceano. Brasil e África estavam conectados, e ele encontrou padrões parecidos com outras espécies em outros continentes. Isso já é uma evidência bem mais forte. É como encontrar metade de um desenho numa peça de quebra-cabeça e a outra metade em outra. Elas não só se encaixam na forma. O conteúdo também corresponde. Mas ele não parou aí. Tinha mais. Sim. A terceira linha de evidência veio das próprias rochas e montanhas. Ele notou que cadeias montanhosas como os Apalaches, no leste dos Estados Unidos, pareciam geologicamente idênticas, em tipo e idade de rocha, a montanhas na Escócia e na Escandinávia. Eram como se uma única cordilheira tivesse sido cortada ao meio pelo oceano. E ainda havia uma quarta prova, certo? Algo relacionado ao clima. Sim, a evidência paleoclimática. Wegener encontrou marcas de glaciações massivas, rochas arranhadas por geleiras, depósitos glaciais. Onde? Em lugares como a África do Sul, a Índia, a Austrália. Hoje, são regiões quentes. Como poderiam ter sido cobertas por quilômetros de gelo? A única explicação seria que há 300 milhões de anos, todos esses continentes estavam agrupados e localizados muito mais perto do Polo Sul. O quebra-quebra estava montado. ele tinha a forma, os fósseis, as rochas e o clima. Só faltava o motor. E esse motor é exatamente o que a gente discutiu no início. O movimento lento e inexorável das placas tectônicas. É incrível como tudo se amarra no final. Wegener tinha a cena do crime, só não sabia quem era o culpado. Que no caso é a convecção do manto. Então, para recapitular, uma das coisas que eu mais gostei no material foi o resumo brincalhão que ele oferece. Ah, sim. Temos as placas tectônicas dançando lentamente nas esteiras rolantes de magma. Temos os vulcões como as válvulas de escape da Terra. Perfeito. Os terremotos são os soluços do planeta causados pelo atrito. E os tsunamis, a onda ninja do mar. Rápida e silenciosa até o último momento. É um ótimo resumo. Ele captura a essência de que esses fenômenos não são eventos aleatórios. Não são isolados. São todas expressões interconectadas de um planeta que está vivo, dinâmico e em constante transformação sob os nossos pés. Exato. Nada está parado, mesmo que pareça. É um quebra-cabeça em câmera lenta. E isso nos deixa com uma reflexão final.
O material que analisamos nos mostra claramente como os continentes se separaram no passado, Certo? mas essa dança não parou. A África e a América do Sul continuam se afastando, o Atlântico continua crescendo alguns centímetros por ano. O movimento continua. Se esse movimento continua, que tipo de mundo geológico a gente está construindo para o futuro distante? É uma boa pergunta. Se continentes se afastaram, é lógico supor que outros estão, neste exato momento, em rota de colisão. Para formar o próximo supercontinente? A geologia prevê que, daqui a uns 200 ou 250 milhões de anos, um novo supercontinente pode se formar. A África está se movendo em direção à Europa, por exemplo. Então, que continentes podem estar se aproximando para criar as Himalaias do futuro? Exato. É um exercício de imaginação fascinante pensar na face da Terra daqui a centenas de milhões de anos. Tudo isso impulsionado por essa força implacável que acontece silenciosamente muito abaixo de nós.